Bom, galera, vamos trabalhar hoje a correção das questões relativas ao material de barroco, realismo soviético e pop art. Tá, vamos lá. A questão 1, ela fala sobre o barroco e esse texto introdutório, ele nada mais é do que um compilado daquele texto inicial que está lá na folha de conteúdo sobre o barroco, né? Eu não vou ler todo aqui, um baita texto, enfim. Mas aí o que acontece? Ele vem com é aquele tipo de questão que vem com as afirmativas em romano, né? E aí tem que dizer quais são as corretas, tá? Então vamos ver. Desde seu surgimento, o barroco foi assim chamado e classificado, enfim. E aí o que acontece? Tá lá no material sobre o barroco, né? Tá ali, ó. Só a partir da segunda metade do século XVIII, a arte posterior ao Renascimento começa a ser chamada de forma pejorativa de barroco, porque é uma forma ruim, né? Falar barroco era um troço mal feito, né? Consequentemente, o que acontece? Se você observar lá no material, essa primeira está incorreta, claro, né? Na segunda, o barroco deu sustentação ao ideal clássico. O ideal clássico, na verdade, ele é negado pelo barroco, né? O barroco foi contra o ideal clássico, e por quê? Porque ele fere Deus e a religião como poder central, pelo menos no início, lá na Itália, né? Consequentemente, a segunda, ela está incorreta, né? Não dá sustentação, o que torna incorreta também a letra C, sobra só a letra D. Uma das características de traçar um perfil geral dessa tendência é que existem grandes diferenças individuais e nacionais de cada artista. E aí colocar Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Velázquez e El Greco em um mesmo patamar é um erro grosseiro, porque as particularidades de cada artista país é latente, é muito diferente cada um deles, né? Portanto, só resta para nós realmente o número 3, que é a correta, isso dá a letra D de doido. Valeu? Questão 2. Então tá aí, questão 2, né? Na questão 2 a gente tem uma pintura do Rubens, que é um retrato da Ilíada, né? Aquele poema clássico do mundo ocidental lá da Grécia, mas enfim. Então tá ali, observar a imagem, né? Fala que no barroco a pintura e o desenho possuem a forma aberta, perspectivas não centrais, diferente do Renascimento, né? Certa continuidade no espaço e no tempo, enfatiza a profundidade e não o plano, além de representar objetos como manchas ou massas de cor. Assim, as características listadas a seguir, qual ainda pode se encaixar com o barroco, né? Então tá, aí a gente tem ali, né, na letra A diz, a natureza como finita em sua diversidade e estatismo. Se a gente puxar ali as características que estão no material, bem no 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto diz assim, ó, natureza como infinita em sua diversidade e dinamismo. A letra A fala em estatismo, está incorreta, né? Na letra B, diz assim, limites entre os objetos representados bem determinados. Na caracterização, diz assim, indeterminações dos limites entre os objetos representados. Então, não existe um limite entre uma pessoa e o fundo, por exemplo, muito nítido, né? O troço é indeterminado. Na letra C, fala em sensação de singularidade de cada parte prevalece sobre a unidade. Mas na indicação do material que a gente tem, diz assim, ó, sensação de unidade prevalece sobre a singularidade de cada parte, né? Então, o que importa é o todo do quadro, não as questõezinhas particulares. Na letra C fala que as questõezinhas particulares prevalecem em relação ao todo, tá? Ao contrário, tá? Na letra D de doido, fala em aparência mutável da realidade se sobrepõe à visão da beleza ideal imutável. E aí, se a gente for observar ali o penúltimo item do material, diz assim, ó, aparência mutável
da realidade se sobrepõe à visão da beleza ideal imutável. Está exatamente correto, tá? Ou seja, não existe aquela questão de uma beleza que não flui, ela é... o mundo vai passando, o tempo vai passando e as coisas vão se transformando também, né? Por isso que de repente tem pessoas feias, pessoas que mostram as marcas da vida, velhice, enfim. Não é aquela beleza ideal grega. Na letra E fala: clareza objetiva. Aponta-se ao espectador os pontos mais importantes para que não seja preciso usar a imaginação. Mas é exatamente ao contrário. O que diz no material lá? Ó? Clareza relativa. Basta sugerir ao espectador alguns pontos de apoio para que a imaginação complete o resto. Certo? Na alternativa E da número 2 diz que tu não precisa usar a imaginação. Mas não, o barroco ele exige que exista uma interação de quem está observando e use a sua imaginação. Por isso que a nossa correta na número 2 é a letra E, a letra D de doido. Minha deusa natureza, olha o tamanho desse texto, tá? Mas vamos lá, né? Em vista do desenvolvimento que a arte barroca conhece nos países protestantes setentrionais, bom, para quem não sabe o que é setentrional, são os países do norte, tá? Principalmente na figura singular de Rembrandt, torna-se problemático afirmar que o barroco é apenas a arte da Igreja Católica contra-reformista. É também. Bem, como soube expressar os interesses das monarquias absolutistas, na verdade, ao propiciar a flexibilização dos cânones clássicos, dando liberdade ao artista de criar novas formas de representação e atribuir à arte uma capacidade de persuasão inédita até então, o barroco é bem acolhido em diversas partes do mundo, gerando pela primeira vez na história da arte uma série de nuances nacionais. Encontra, por exemplo, um desenvolvimento importante na arte ibero-americana. No Brasil, a arte barroca, com base nos modelos europeus, é adaptada às condições regionais, matérias e técnicas, bem como espirituais, conquistando características próprias 100 anos após sua ocorrência na Europa, em pleno século XVIII. Ok, vamos para a resolução dessa questão, que é mais uma daquelas que tem as frases numeradas em romano para saber qual é a correta. Aqui na número 1 já começamos com uma palavra muito estranha, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, tá? Definitivamente. Tudo, todos, sempre, nunca, enfim. E aí a gente já começa a desconfiar, mas vamos ver. A arte da Igreja Católica contra-reformista é um bom termo para definir o barroco definitivamente. Bom, o que acontece? Ela está restringindo muito, né? Dizendo que a Contra-Reforma tem a arte no barroco, e o barroco seria a arte da Contra-Reforma. Porém, né, existe uma explicaçãozinha um pouco mais profunda e minuciosa, que nós vamos ver exatamente onde, lá no material. Lá no material tem esse texto que está grifado em preto, uma caixa preta, né, que vai falar exatamente sobre essa questão do barroco. Enfim, se a gente observar um pouco mais minuciosamente, nós vamos ver que tem uma frase ali, ó, que vai definir essa questão para nós, tá? Em vista do desenvolvimento que a arte barroca conhece nos países protestantes setentrionais, principalmente na figura singular do Rembrandt, torna-se problemático afirmar que o barroco é apenas a arte da Igreja Católica contra-reformista. Por isso, já podemos eliminar a número 1, ok? Dando sequência, a número 2, ela diz assim, ó, a flexibilização da arte com bases clássicas foi um dos fatores que fez a arte barroca se difundir por várias partes do mundo. Uma leitura prévia do material já coloca isso. Os países que receberam o barroco se sentiram muito à vontade de desenvolver, enfim, essa estética, o que vai tornar realmente a número 2 uma alternativa correta, ok?
a número 13 está incorreta, né? Porque ela diz que a monarquia absolutista foi contra o barroco, pois os países da Europa Setentrional, do Norte, não eram católicos fervorosos. Bom, não, tá incorreto porque as monarquias absolutistas dos países da Europa Setentrional aderiram sim à estética do barroco, certo? Um exemplo disso é a Holanda, enfim, a Bélgica e por aí vai. Então, realmente está incorreta o número 3, ok? Bom, já na número 4, diz assim, né? O espalhamento do barroco por diversas partes do planeta trouxe uma diversidade de tipos de arte barroca muito grande, dependendo de vários fatores na região onde se instalou. Sim, isso é uma base da questão do barroco, na sua análise, por quê? Porque ele não tem uma continuidade única, né? O barroco tem várias facetas diferentes, dependendo do país onde se instalou, o que vai tornar, enfim, né, a número 4 correta. Consequentemente, nós teríamos 2 e 4, que daria a letra C de canalha. Então tá, vamos partir para outra questão. Então tá, essa questão aí é uma questão de análise estética, né? Nós temos um quadro, tem um número grande de números espalhados pelo quadro, né? Que vão de 1 a 5, o que corresponde, claro, às letras de A, B, C, D e E, né? Como diria o pessoal da linguagem do vestibular, Argentina, Brasil, Canadá, Dinamarca e Equador. Bom, o que são esses números, né? Vocês têm ali, por exemplo, número 1, a ausência de simetria. O que seria isso, né? Simetria seria uma relação de igualdade entre os lados, né? Então, se você traçar uma linha no meio da imagem e comparar um lado com o outro, não são lados iguais, então não são simétricos. Então, o 1, na verdade, está ligado à diagonal da imagem e não à simetria, o que invalida a número 1, certo? Na número 2, fala em diagonais impetuosas. Bom, mas a diagonal está ligada ao número 1 e não ao número 2. O número 2 seria em relação à simetria, se você observar então um de cada lado. Então, o número 2 também está incorreta. Bom, a número 3 fala em manchas difusas de cores. O número 3 está bem no centro, né? Ela pega bem na pele daquela mulher que está ali. Consequentemente, se você observar, não tem mancha difusa, é uma mancha única de pele, o que vai também tornar o número 3 incorreta, tá? No número 4 fala contrastes abruptos de luz e sombra. Não é o caso aqui, a gente tem uma paisagem que é uma paisagem na rua, né? Seria uma luz única. Mesmo assim, a gente consegue notar que é uma coisa falsa, que parece que foi feito em estúdio com as pessoas e só colocado fundo. Mas enfim, não tem ali uma relação tão forte de contraste luz e sombra. O que nos faz restar apenas o número 5, né? Que é passagens súbitas entre o primeiro e o segundo planos. Aí, se observar, por exemplo, aquele cavalo à direita no fundo, realmente é uma passagem muito abrupta, né? Então tem um plano aqui na frente que expressa a primeira perspectiva e depois tem um segundo muito rapidamente. O que vai tornar realmente o número 5 como a questão correta, a alternativa correta da questão de número 4. Chegamos à última questão do Barroco, falando do Caravaggio, né? A gente vai notar que a número 1 está correta. A Vocação de São Mateus, o Martírio de São Mateus, são obras de Caravaggio expostas nesta capela. Essa capela que está na questão, ela é referente ao vídeo que a gente viu ali no YouTube, né? Você pode observar, ela vai afirmar isso no vídeo, então é bem óbvio, a número 1 está correta. O que já vai eliminar, né, a letra C e a letra D, ok? Depois, na número 2, diz assim, ó, a criação do homem de Michelangelo é uma obra citada na análise ao se visualizar as roupas da Idade Média. Na verdade, está citado, claro, a criação do homem do Michelangelo está citada aí, só que ela está citada na questão da mão indicando ali, né, de Jesus, embora não pareça Jesus, é Jesus, tá?
o que vai fazer com que aqui está a citação, né? Vocês podem ver que é a mesma mão. Isso vai tornar a alternativa 2 incorreta, né? E a gente vai eliminar então ali o que é Argentina, sobrando apenas a letra B, né? Vamos ver a 3 aí, ó. As obras versam sobre cenas bíblicas, mas com roupagens da vida cotidiana. Aí de novo a gente pode se apoiar no vídeo do YouTube que está indicado lá no material e vai realmente ver que a número 3 está certa. Embora na própria imagem observada, não precisamos nem ver o vídeo, né? Se o nome é a questão de São Mateus, você pode observar que as roupas das pessoas são roupas que não são lá da idade de Cristo, né? Então, realmente, a número 3 está correta, tá? A número 4, pelas alternativas, tem que estar incorreta. O claro e o escuro não faz muita diferença nesta obra anterior. Não é verdade, né, meu olho? Se vocês observarem o canto superior da obra, à esquerda é escuro e à direita é super claro. Tem uma luz rasgando e entrando. E ainda deixou-se essa aba da janela aberta para poder criar uma sombra. Então, realmente, a número 4 está incorreta, né? O que vai corroborar praticamente com as alternativas, porque finalmente diz assim, ó, a número 5. Estas obras datam da virada do século XVI para o 17. E na configuração da história da pintura do Caravaggio, isso é realmente verdade, o que dá a letra B de Brasil. Bom, agora entramos nas questões sobre o realismo soviético. A primeira questão coloca um cartaz, né, sobre uma greve, enfim, né, você pode ler o texto. Esse cartaz é bem típico do construtivismo da época, na União Soviética. E na própria letra A já fala em arte acadêmica de Tatlin. Bom, não é uma arte acadêmica, a gente pode notar que tem vários designs mais modernos dentro do que é a questão academicista. E o Tatlin não é acadêmico, o Tatlin é construtivista. Isso vai eliminar a letra A. Na letra B fala em construtivismo de Djanov. Bom, Djanov foi o pai do realismo soviético. Consequentemente, está incorreta, né? Então, o Djanov não é construtivista. Na letra C fala em realismo socialista de Tatlin. Na obra, aqui nesse quadro a gente já pode ver que não é um realismo socialista, ele é um design moderno, e o Tatlin não é realista socialista, ele é construtivista. Então elimina a letra C também. Na letra D fala em a arte acadêmica de Rodchenko. O Rodchenko é outro construtivista, certo? E esse tipo de obra que está exposto aqui na questão 6 é uma obra bem típica do Rodchenko, né? Basta você lembrar aquele quadro Livros, que é o que está citado lá no material. Então está fora realmente a letra D. Só nos restou a letra E, que fala em construtivismo de Rodchenko. De novo, reporto o quadro Livros, certo? Que é o que vai dar base para sustentar essa proposta aqui. Então a resposta correta é a letra E de Equador. Questão mais fácil de todas, essa aqui é só comentar, né? É muito barbada. Sobre o Andrei Janov, ele foi o pai do quê? Do realismo soviético socialista. Direto, letra E de Equador, tá? Vamos partir para a próxima. Nos deparamos de novo com uma questão de números romanos, né? Então, sobre o realismo socialista, diz o seguinte: número 1. União Soviética da década de 30 e 60, tá? Tá correto, né? Se observarmos lá na questão do material, fecha todas, né? Então, vocês têm aqui um exemplo de um quadro bem realista soviético, nessa questão do Partido Comunista, propagandeando a questão do povo, enfim. Fechou todas, né? A número 1, portanto, está correta. Bom, na número 2, diz assim, incentivo à arte acadêmica russa. O realismo soviético tenta fugir da arte acadêmica, portanto, vai estar incorreta a número 2, tá?
corta fora. Vai nos restar só uma alternativa. Vamos ver agora o número 3. Grande influência em artistas do Brasil da década de 30. É verdade, a Tarsila do Amaral foi uma delas, por exemplo. Nós vamos estudar ela no futuro, tá? Mas aqui nesse pequeno trecho do material já dá para notar que tem ali, né? O segundo item diz grande influência em artistas do Brasil na década de 30. Então o número 3 está correta também, tá? Número 4. Perseguiu por achar uma desconstrução burguesa o construtivismo de Tatlin. Isso está correto, né? Então não teríamos alternativa, seria 1, 3 e 4. Então essa questão está anulada, infelizmente. Eu criei ali na letra C 1, 2, 3 e 4, que seria o correto. Então vamos partir para a próxima. Essa questão é muito fácil, né? Porque ela remete a uma alusão a uma obra do Tatlin, que seria uma obra que nem foi construída, enfim, ela ficou só no projeto, que é a letra D, né? Vladimir Tatlin, Monumento à Terceira Internacional Socialista. Então a resposta correta é a letra D, e eu indiquei para vocês uma montagem do artista japonês para mostrar como é que seria, né, essa obra, tá? Então é isso aí. A questão de número 10 traz duas palavras importantes para desconsiderar como questão da história do realismo soviético, né, que são academicismo e neoclassicismo ou neoclássico. Se aparecer isso, já corta fora, porque são tendências que o realismo soviético negou, tá? Consequentemente, se a gente for riscar ali as alternativas, na letra B tem academicismo, corta. Na letra C tem neoclássico, corta. Na letra D tem neoclássico, corta. Na letra E tem academicismo, corta. Só restou a letra A, né, como a correta, portanto. Podemos afirmar que durante as primeiras décadas da história soviética, duas frentes estéticas se caracterizaram, ou seja, construtivismo de Tatlin e realismo soviético de Andrei Djanov. Resposta correta, A de Aloprado. Ok, entramos na questão sobre pop, né? A partir da questão 11. Você já tem aí uma questão sobre pop com números romanos. Aparece uma pintura, que na real é uma combine painting. Nós vamos ver agora o que é isso, tá? E aí fala que na número 1 é uma compilação de várias técnicas mista, oriunda do trabalho de Robert Rauschenberg. Se a gente observar o material de pop art, lá tem Robert Rauschenberg, certo? E ali vai ter exatamente a mesma obra. Depois tem outro ao lado ali. E diz assim, né? Fez as chamadas combine paintings, ou seja, colagens políticas, presidentes, ídolos e ídolas do pop, contracultura, guerra do Vietnã e cultura hippie. E aí realmente a alternativa vai estar correta, né? Número 1. Como Robert Rauschenberg, autor dessa obra aí. Isso já vai eliminar a letra B, C e E. Brasil, Canadá e Equador. Sobrou só Argentina e Dinamarca. Na número 2 fala, elementos políticos e históricos se misturam em pintura, xerox, serigrafia, enfim, o que torna correta, né, a alternativa número 2, corrobora então com a Argentina e Dinamarca. Na número 3 fala que a obra em questão é denominada uma combine painting, né? E aí, se tu der uma olhada no Google, vai botar lá Combine Painting. E qual é o nome que aparece? Robert Rauschenberg. Realmente tá certa a alternativa, tá? A 3 está correta. Consequentemente, todas estão corretas, né? O que torna a correta letra A de Argentina.
uma questão difícil, tá? Admito que é complicada, complexo dentro das palavras colocadas, né? Vocês têm ali uma pessoa observando em torno de 24 quadros que o Andy Warhol desenvolveu com uma comida super pop nos Estados Unidos, que é aquela sopa de aspargo, de cebola, enfim, a Campbell's, né? E aí o que acontece ali? A pergunta que se coloca é: qual a melhor alternativa que define o movimento pop art representado na obra de Andy Warhol? Tá? Então, por exemplo, o formato realista da obra não é uma característica típica do pop. O pop ele é sintético, ele coloca imagens de publicidade, enfim, que não são coisas realistas. Letra A está fora. Tá? A letra B fala em a fabricação em massa do produto é quase, aceita quase, tá? Quase. Porque assim, o pop traz essa questão da massificação, né? Traz a questão da produção em série, mas está faltando alguma coisinha que vai ter em outra alternativa mais elaborada, tá? Que não é essa letra B. A letra C fala em o consumo de um alimento pelo seu nutriente. Não tem a ver com a questão pop. O pop não vai decidir se isso afirmar se é nutritivo ou não nutritivo, se é bom para comer, se é ruim para comer. Não, interessa para o foco da arte pop o que é aquilo que está na boca do povão. Tá? Então a letra C está fora realmente. Tá? E na letra D de doido fala a cor vibrante da embalagem para induzir o consumo. Bom, embora o consumo seja um alvo da questão da análise do pop, não é essa questão de colocar a cor como principal elemento, tá? Não é isso. Então a letra D ela está fora. Só nos restou a letra E, né? A crítica da forma irônica da vida cotidiana, materialista e consumista. Essa é a mais completa de todas, né? Inclusive a letra B lá, ela estava quase chegando na questão por citar a questão do consumo de massa, mas a letra E traz essa outra questão mais importante, que é criticar ironicamente toda essa questão do consumo, o que vai garantir de fato a letra E como a correta. Questão 13 é bem acessível, ela pede para vocês designar qual é o trabalho do Roy Lichtenstein. A letra A é bem típica do Andy Warhol, né? A gente conhece o retrato da Marilyn. A letra B é uma combined painting, já trabalhada aqui nas questões, inclusive, do Robert Rauschenberg. A letra C, quando aparecer bandeiras na questão do pop, sempre é o Jasper Jones. Tá? Então aqui nós temos uma iconografia da bandeira norte-americana lá dos anos 60. E finalmente a letra D traz os quadrinhos, né, do Roy Lichtenstein. Quadrinhos sempre é ele, tá? Essa é a questão. Apareceu quadrinhos, Roy Lichtenstein. Por fim, a letra E é de novo a bandeira norte-americana pintada de branco, né? E aí vai remeter ao Jasper Jones, o que torna a letra número 13 a letra correta, a letra D de Dinamarca. E aí, galera, resistiram até agora na correção? Chegamos à reta final, né, da correção, com a questão número 14, faltam só mais duas. Mas essa questão aqui também é simples, ela pede para identificar o trabalho do artista que fez o álbum dos Beatles, né, do Sgt. Pepper's, 1967. Tá? Não cita o nome do autor e pede o nome do autor e qual é a das obras, né? Se é um ou dois. Bom, o cara que fez a capa do Sgt. Pepper's é o Peter Blake, tá? E o trabalho correto é o número 1. O número 2, ele é de uma artista dos anos 60 chamada Evelyn Axel, certo? Que é uma feminista, enfim, o trabalho é bem legal também. Mas enfim, a resposta correta da número 14 é a letra A de Argentina.
Reta finaleira. Questão derradeira agora então. Bom, na questão 15 vocês têm uma imagem que é talvez a primeira imagem pop que existiu, né, do que a gente considera arte pop, lá na Inglaterra. E a número 1 fala em: pelo físico desenvolvido mostrado na colagem, estamos diante de uma cultura clássica em seu todo. Negativo, cultura clássica não é o foco do pop, está fora do número 1. A número 2 fala em: os produtos de consumo ali mostrados remetem à cultura desenvolvida a partir da sociedade de consumo, dando origem direta à arte pop ou pop art. Não tem definição melhor. Se vocês observarem lá, tem pirulito, gravador, presunto, abajur, tapete, sofá, enfim, televisão. E realmente a número 2 está dentro do foco da pop, o que considera-se então como correta, né? Para finalizar, a número 3 diz assim: ao aproximar arte e design comercial, o artista borra propositalmente as fronteiras entre arte erudita e popular, ou entre a arte elevada e a cultura de massa. Essa também é uma definição muito interessante do pop art. Ela não respeita mais o limite do que existe, que é chamado de arte acadêmica, ou aquela arte desenvolvida pelos estudos da própria arte. E aí entra junto a questão de que tudo pode virar arte, desde que seja uma coisa vista pela massa, pelo público, pelo povão. Tá? O que torna correta, portanto, a questão 15, a número 2 e 3, que dá a letra E de Equador. Foi um prazer ter estado com vocês, desejo que tenham gostado. Até!